Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje nós vamos falar sobre escoamento externo. Então, estou seguindo o capítulo 7 do Impropera e nós vamos ver o escoamento externo sobre outras formas além da placa plana. Nos vídeos anteriores a gente trabalhou com a placa plana e hoje nós vamos trabalhar escoamento sobre cilindros, sobre esfera e sobre um feixe de cilindros. Bom, então, vamos imaginar que eu tenho um cilindro imerso em uma corrente de fluido. Então, aqui está o meu cilindro e está chegando um fluido com uma velocidade uniforme V. O que acontece? Quando o fluido encontra a superfície, ele é levado ao repouso nesse ponto aqui, que é o chamado ponto de estagnação frontal. À medida que o fluido vai escoando ao longo da superfície, a velocidade dele sai de zero e vai aumentando. Pela equação de Bernoulli, a gente sabe que um aumento de velocidade leva a uma queda de pressão. Então, a pressão vai diminuindo à medida que ele anda aqui em x. Então, a gente fala que é um gradiente de pressão favorável, porque a cada passo que o escoamento dá, a pressão dele diminui. Então, ele está indo no sentido da pressão decrescente, que é sempre favorável. Quando chega nessa metade aqui, teoricamente, o que deveria acontecer? Haver o espelhamento. Tá? Então, tudo que aconteceu do lado de cá, acontece do lado de cá. Ao contrário. Então, aqui a velocidade teria atingido o valor máximo e ela começa a diminuir. Quando a velocidade começa a diminuir, a pressão tende a aumentar. Então, o fluido fica sujeito a um gradiente adverso de pressão. Então, a cada passo que ele dá, ele encontra uma pressão um pouco maior. Isso é ruim, é chamado gradiente adverso de pressão. Chega um momento que o fluido vai desacelerando, né? E aí a pressão vai só cair, aumentando, e aí chega um ponto que o gradiente de velocidade fica nulo. E nesse ponto acontece a separação ou o descolamento da camada limite. Então, se forma uma esteira. Quando a camada limite se descola, se forma essa esteira, que é caracterizada por um escoamento irregular e com vórtices. Se a gente voltar na figura anterior, é essa esteira aqui que é formada. O escoamento, né, não tem mais a capacidade de suportar ou de vencer esse gradiente adverso de pressão e ele simplesmente se descola da superfície. Aí se forma essa esteira, a jusante aqui do meu escoamento. Bom, e essa transição ela vai depender do número de Reynolds. Como a quantidade de movimento, né, em uma camada limite turbulenta maior do que na camada limite laminar, o escoamento turbulento ele tem mais capacidade de resistir a esse gradiente de pressão adverso. Então, a transição acontece, a separação, né, acontece para um ângulo maior. O ângulo seria essa distância, esse ângulo aqui. Então, começa em zero no ponto de estagnação frontal e o ângulo começa a aumentar. Então, para o escoamento laminar, a transição, né, separação acontece em um ângulo menor. O escoamento turbulento, como ele tem mais capacidade de resistir a esse gradiente de pressão adverso, a separação ocorre em um ângulo maior. Então, para Reynolds menor do que 2 vezes 10 a 5, a gente tem o escoamento laminar. E aí, o ângulo em que acontece a separação é 80 graus. Para Reynolds maior do que 2 vezes 10 a 5, a camada limite é turbulenta e o ângulo em que ocorre a separação é 140 graus. É importante aqui fazer só uma observação que o número de Reynolds que provoca, né, no qual ocorre a transição de escoamento laminar para o turbulento depende da geometria. Então, quando eu tenho escoamentos dentro de um tubo, o Reynolds característico é o 2.300. Abaixo de 2.300 é laminar, acima de 4.000 ele é completamente turbulento. Para o escoamento sobre uma placa plana, o Reynolds crítico é 5 vezes 10 a 5, ou 500 mil. O escoamento sobre um cilindro é 2 vezes 10 a 5, ou 200 mil. Aqui é uma imagem que eu busquei da internet, né? Então, tem uma esfera aqui e a camada limite laminar. Então, a gente está vendo que isso aqui, né, é o ponto onde ocorre a separação. Então, na camada limite laminar, a separação ocorre mais ou menos aqui 80 a 90 graus. Para a camada limite turbulenta, ele é capaz de resistir mais e ela acontece num ângulo maior.
Bom, então, essa primeira parte aqui, esse item 6.4, ele vai estudar a parte física, né, da mecânica dos fluidos. Então, ele fala o seguinte, olha, a transição vai influenciar a força de arrasto. A força de arrasto, ela pode ser interpretada como a soma de duas parcelas. Uma parcela devido à tensão de cisalhamento, que é o chamado arrasto de atrito, ou então arrasto viscoso, e uma outra parcela devido ao gradiente de pressão, chamado arrasto de pressão. Então, a gente define o coeficiente de arrasto, tá, como sendo a razão entre a força de arrasto e a área frontal vezes a pressão dinâmica. E aqui nesse gráfico a gente observa o coeficiente de arrasto em função do número de Reynolds para um cilindro liso e para uma esfera. Então, para Reynolds, abaixo de 2, que seria essa linha aqui, não há separação do escoamento. Por quê? Porque o arrasto de pressão é muito pequeno e a força de arrasto dominante seria a força de arrasto viscoso, e a separação acontece devido ao gradiente de pressão adverso. Com o aumento do número de Reynolds, os efeitos da separação se tornam mais importantes e o arrasto de pressão se torna mais importante também. Quando o Reynolds é maior do que 2 vezes 10 a 5, aqui não está dando para ler, né, mas o CD, que é o coeficiente de atrito, cai devido à transição que vai retardar a separação. Então, aqui 2 vezes 10 a 5, eu tenho o CD caindo porque ocorreu a transição do escoamento laminar para turbulento. Esse item 7.4.2, ele está avaliando agora a transferência de calor por convecção. Então, ele mostra o número de Nusselt, ou uma maneira de calcular o número de Nusselt em função desse ângulo de ataque aí. Então, aqui, ó, o Nusselt, que multiplica Reynolds elevado a menos meio, tanto elevado a menos 1/3, em função de θ, tá? Para o cilindro em escoamento cruzado de ar. Então, a gente vê que quando o Reynolds é maior do que 2 vezes 10 a 5 ou 5 vezes 10 a 5, o número de Nusselt vai diminuir com θ pelo desenvolvimento da camada limite laminar. Isso seria equivalente a na camada limite plana, a camada limite sobre uma placa plana, a gente tem uma redução do número de Nusselt pelo desenvolvimento também da camada limite. A gente viu que o nosso H e o Nusselt diminuem com X, e aqui ele vai diminuir com θ porque a camada limite está se desenvolvendo. Quando a gente chega aqui mais ou menos em 80 graus, ocorre a separação do escoamento. Então, nessa separação, se forma aquela esteira jusante. E aí tem uma mistura muito maior entre as partículas, por causa da formação desses vórtices. Então, a gente tem um aumento do número de Reynolds. E quando a gente pega esse gráfico ou esse gráfico, né, ou seja, Reynolds, essa linha, né, ou essa linha, Reynolds acima de 2 vezes 10 a 5, a gente tem dois pontos de mínimo. O primeiro ponto de mínimo, ele ocorre devido ao desenvolvimento da camada limite laminar. Aí, quando tem a separação, tem um aumento, que seria isso daqui, devido à transição do escoamento laminar para o turbulento também. E aí, quando o escoamento está turbulento, a camada limite começa a se desenvolver e o número de Nusselt diminui de novo, só que aí ele já está turbulento. E aí, lá para o ângulo, mais o ângulo aproximadamente 140, tem uma nova separação. Então, o número de Nusselt atinge um novo mínimo, e a partir daí, como se forma uma nova esteira, tem de novo um aumento do meu número de Nusselt. Essa primeira parte foi para mostrar o significado físico, né? A interpretação física, o que está acontecendo com o escoamento sobre um cilindro. Só que agora é hora de quantificar essa transferência de calor. Então, existem algumas correlações propostas pela literatura. Então, uma primeira correlação é para o meu Nusselt local, tá? No ponto, ou seja, no ponto de estagnação frontal. Essa equação, ela vale para a planta maior do que 0,6. Então, a gente sabe que no ponto de estagnação frontal, o ângulo é 0, e eu tenho essa correlação. Observem que tanto o número de Nusselt como o número de Reynolds são baseados no diâmetro do cilindro. E as propriedades são avaliadas na temperatura de filme, que seria a média entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido.
Só que, na verdade, o número de Nusselt local nem sempre ele é tão importante. Mais importante é o número de Nusselt médio ou global, que é o que permite que a gente calcule a taxa de transferência de calor. Então, para a planta maior do que 0,7, as correlações podem ser dadas por essa expressão. Então, Nusselt médio seria o H médio vezes o diâmetro sobre a condutividade térmica, que é uma constante, Reynolds elevado a outra constante vezes Prandtl elevado a 1/3. E essas constantes são dadas no livro, né, na tabela 7.2, para as propriedades avaliadas na temperatura de filme. Essa tabela 7.2 está reproduzida aqui, e a gente percebe o seguinte, olha, variando, de acordo com o número de Reynolds, eu vou ter valores diferentes de C e de M. Então, a equação está aqui, ó. Eu tenho valor para C, para M, com isso consigo calcular o número de Nusselt médio, que vai me permitir calcular o H médio, que vai me permitir, posteriormente, calcular a taxa de transferência de calor. Essa equação ela pode ser usada também para cilindros de seção transversal não circular, que o livro chama de cilindros não circulares. Até coloquei entre aspas, né, porque é uma notação um pouco diferente da matemática, né, que a gente aprende desde criança, que cilindro tem seção transversal circular, porém a literatura de escoamento externo, esse termo é bem comum. Então, eu mantive aí. Para esses cilindros não circulares, né, a gente usa a mesma equação, porém as constantes são dadas em outra tabela. Então, aqui, ó, ele coloca um cilindro quadrado, né, colocado na diagonal e colocado paralelo ao escoamento. Seção transversal com hexágono, também dependendo da posição em que ele está. Uma placa plana, né, fina, perpendicular ao escoamento. Então, dependendo do Reynolds, ou pelo menos a faixa de validade dos números de Reynolds, eu tenho aqui as constantes C e M. Tem outras correlações também. Uma correlação muito utilizada é a equação dos Joukowskis, que é a equação 7.53. A gente vai ver daqui a pouco que essa correlação é uma das que o livro recomenda, tá? Então, por isso até escrevi o nome aí. Essa correlação, ela fala o seguinte, ó, o Nusselt médio, HD sobre K, que é uma equação semelhante, né? Porém, ela é multiplicada por essa razão. Essa equação é válida, né, para Prandtl entre 0,7 e 500, Reynolds entre 1 e 10 a 6. O que acontece? Ela pode ser usada, né, com as propriedades avaliadas na temperatura da corrente livre, exceto esse PRS aqui, que seria a temperatura do fluido, de Prandtl do fluido avaliado na temperatura da superfície. Então, quando a gente tem essa razão de PR sobre PRS ou μ sobre ms, a gente avalia as propriedades em T infinito, exceto, obviamente, a grandeza que tem o S aqui como subscrito, que seria a propriedade do fluido avaliada na temperatura da superfície. Para essa equação, as constantes são dadas em outra tabela. Tá? Então, a constante C e a constante N são dadas para essa tabela, e esse N aqui do número de Prandtl obedece a essa regra. Se o Prandtl for menor ou igual a 10, 0,37. Se ele for maior do que 10, 0,36. A equação 7.54 também é muito usada, também é uma das equações recomendadas pelo livro, tá? E ela permite uma faixa grande de Prandtl e para qualquer número de Reynolds. Então, é uma equação um pouco mais complicada de se avaliar, porém, não tem constantes em tabela. E, nesse caso, como eu não tenho razão de μ sobre ms ou Prandtl sobre Prandtl S, as propriedades são avaliadas na temperatura de filme. Bom, essas correlações, cada uma tem a sua faixa de condições, né, faixa de validade, de Reynolds, de Prandtl, tá? Mas o livro fala, não se deve esperar uma acurácia muito maior do que 20%. Na verdade, é porque, como é tudo baseado em resultados experimentais, se a gente muda um pouco as condições do ensaio, os valores vão ser diferentes. Mas a gente pode sempre usar isso como uma avaliação da ordem de grandeza, tá? É o melhor que a gente tem. Então, isso aí vai dar, não vai chegar no resultado 100% com uma acurácia maior, uma acurácia de 100%, mas serve como referência para os projetos de engenharia. Tá? E o livro recomenda que se utilizem principalmente as equações 7.53 e 7.54.
Todas as equações foram apresentadas para o número de Nusselt, mas a gente viu que existe uma analogia entre as camadas limite de convecção térmica e de concentração, então as mesmas correlações podem ser usadas para a difusão de massa, porém substituindo o número de Nusselt pelo número de Sherwood e o número de Prandtl pelo número de Schmidt. E um pequeno detalhe é que na equação 7.53, que é essa daqui, quando a gente for utilizar para a transferência de massa, as variações de propriedade são pequenas, então a gente pode assumir que isso aqui é igual a 1. Esses dados foram para um cilindro e a gente tem também correlações para a esfera. Tá? Então, a primeira coisa é uma discussão, né, sobre os efeitos da camada limite na esfera serem semelhantes ao cilindro circular. Então, eu reproduzi a mesma figura que eu já tinha mostrado antes, aí a gente vê que o comportamento do cilindro e da esfera são de fato semelhantes. Ou seja, tanto a separação como a transição do laminar turbulento vão ser importantes. Bom, aí a gente tem algumas correlações. Quando o número de Reynolds é baixo, menor do que meio, a gente pode usar a lei de Stokes, e ela fala que o CD é 24 sobre Reynolds. Então, o CD então, é o coeficiente de atrito, que vai nos permitir calcular a força de atrito. E as propriedades avaliadas na temperatura de filme. Para a transferência de calor, o Whittaker propôs essa correlação. Então, eu tenho aqui baseada em Reynolds, Prandtl e Mi sobre MS. Então, essa é a faixa de validade, tá? Mi é a propriedade do fluido e MS é a propriedade do fluido avaliada na temperatura da superfície. Quando a gente tem essa razão, então, só para lembrar, a gente avalia as propriedades na temperatura da corrente livre. De novo, esse resultado pode ser aplicado para a transferência de massa se a gente fizer a substituição dos adimensionais. Se eu tiver gotas em queda livre, o número de Nusselt seria dado por essa expressão. Para Reynolds tendendo a zero, esse valor tende a